Meu amigo, se liga, tu conhece o Saitama? Um carecão musculoso bodybuilder que derrota geral num soco só? Sabia que ele teve um filho e abandonou o moleque? Nem pergunte quem é a mãe dele, viu? É o que, mano? Tu quer saber o resto dessa história? Então vem. Ele é o nosso Protagas, e ele vive nesse mundo mágico que tem bruxa do 71 voando na vassoura pra todo lado. Dá até pra ver a Hogwarts do Paraguai ali se a gente der um zoom. Editor, bota o zoom na edição aí, velho. Valeu aí, truta. Corta aí. Corta, bicho. Para as pessoas desse mundo, usar magia é como respirar. Essa cidade tá mais animada do que o beco diagonal de Harry Potter. A magia nesse mundo foi um presente divino de Deus. Por isso, quanto mais apelão você for, maior será o seu status nesse mundo. Tem até dragão voando. Na floresta, Hikikomori escondido da cidade toda. Depois do treino, nosso Protagas adora comer seu bolinho cremoso. E essa abertura aí, que tá top demais. Meio clickbait, né? Já que o mestre tá com essa marca na cara e usando uma varinha. E sim, é literalmente Harry Potter desse anime, só falta o Harry, já que os manos usam varinha. E eu tô doido pra ver o episódio que essa garota vai aparecer. E não sou lolicon, mas eu curti demais o vovôzão do Mesh, o Regro Burnhador, que eu vou chamar de Dumbledore do Paraguai, porque é mais fácil de lembrar. Mais pra frente vocês vão entender porque ele é do Paraguai. O cara tá lá de boa tomando seu cafezinho. Diz que é um velhotão de 75 anos, mas é chique. Sem grana, mas é chique. E elegante. E diz que aprendeu a controlar o estresse. Só que não, seu filho chega quebrando a porta, porque não sabia como abrir. O velhote perde o juízo. Mano, esse cara é uma mistura de Chaves com Saitama, já que ele é burro pro caramba, vive há tantos anos ali, mas nunca aprendeu a abrir a porta todos os dias. O vovô disse que um dia desses ele conta, mas contou pra gente em sua mente, pensando que é porque ele é de vá para a cidade em sua ausência, assim como ele sempre fala. Protagas com cara de santo, diz que é claro que não. E o vovô pensa, que rapaz obediente, mas é só o vaião sair que ele sai na carreira direto pra cidade, mais rápido que o Flash. Usando o disfarce e tava tão emocionado que amassou as fucking moedas de ferro com as mãos. Diz nos comentários se tu já conseguiu fazer isso, porque o tio aqui não consegue não. Assustando o padeiro. Inclusive, tá vendo essa barbicha aí do padeiro? Pois é, não é barbicha não, é a tal marca aí que geral tem menos o Protagas. Quer dizer que até o padeiro pode usar magia, e ele não. Então o mestre desamassa as moedas na frente do padeiro. É aí que ele cagou nas calças de vez. E passa um ventinho, tirando o capuz do Protagas. Por algum motivo geral tava justamente olhando pra ele, e viram que ele não tinha uma marca no rosto. Enquanto isso, um policial preguiçoso que odeia trabalhar, vou chamá-lo de Voldemort do Paraguai, lia seu jogo de Easton. Vamos chamá-lo de Malfoy, e você já sabe, Malfoy do Paraguai. Essa piada já tá velha, né? Esse policial adora torturar uns criminosos, usando sua varinha. Peraí, isso soou um pouquinho errado, né? Pelo menos eu não falei vara. Quer dizer, agora eu falei. Num telefone mó antigão, avisaram que tem um moleque sem marca na cidade. Ele tá saboreando seus bolinhos de creme, enquanto esbarra num policial bebunço. E fica com dó dele, oferecendo um bolinho, mas deixa o policial putaço, pois Messi já havia mordido o bolinho. E taca seu cremosinho no chão, dizendo que isso é o kansetsu kisu, o clichê do beijo indireto dos romances japoneses. E pergunta se tá paquerando ele. Eu sei não, mano, eu acho que o Messi não gosta nem de mulher nem de homem. Só de viver com seu vovô, o diz que ainda por cima sujou seu uniforme. E agora, vai fazer o quê? O maluco pega e rasga a roupa do cara no estilo, tá me tirando, velho? Olha o que eu faço com essa caceta aqui. Zoeira, ele é um bom rapaz. Ele só quer lavar a roupa do policial. Só é burro estilo Chaves. Aí chega o policial Voldemort do Paraguai e tá putaço porque o Protagas não tá nem aí, saboreando seu bolinho cremosinho. Na hora aparece o seu vovô Dumbledore dos Paraguai e leva ele correndo. Afinal ele é o eleito, só não está pronto para a batalha final ainda. O policial quer ser promovido e manda um passarinho coloridinho ir atrás deles. O vovô tá putaço, mas é só o mestre fazer cara de cachorro lambido que ele o perdoa e manda ele repetir o treino da manhã como punição. Vendo que o malucão vai quebrar a porta quando sai, o vovôzão abre a porta pra ele. O vovôzão pensa como ele é bonzinho, não é igual aqueles jovens dinâmicos de hoje em dia. Ele sempre quis esconder o mestre na floresta, mas agora que a polícia é mágica... Sério, o nome deles é Polícia Mágica. Igual um monstro beer. Acaba em 5 minutos. E quando volta, esquece de novo como é que abre a porta. Mas fica ouvindo o que tá rolando na sua casa. Aí o malucão Voldemort Paraguai vai explicando a história mó dark desse mundo mágico maravilhoso que eles têm aqui. Os sangue ruim, tipo em Harry Potter, ou seja, as crianças fracas, que nasceu sem magia, igual o Mesh, eram cortadas pela raiz. Ou seja, os caras literalmente matavam a criança e mata até hoje. Por isso que geral nesse mundo usa magia. Fraca ou forte, mas usa. Plot twist no primeiro episódio. Quem achou que esse anime ia ser só zoeira, levanta a mão nos comentários aí. Enfim, quem não consegue usar magia não tem direitos nesse mundo, não merece nem ter nascido. E diz pro velhão que é um crime grave abrigar uma pessoa sem essa marca da magia aí. E manda entregar o garoto. O velho se recusa. E lá vem o flashback no jutsu. Quando criança, o velhão sabia usar magia, só que fraca, e não sabia nem o básico. Ou seja, ele é literalmente um Dumbledore do Paraguai. Foi mal aí, era pra ser um momento mó sério, né? Geral passou a vida toda chamando ele de fracassado. Na família, nos trabalhos,
sendo sempre demitido, quando ele ia acabar com a própria vida, ele escuta o choro de um bebê e encontra o filho do Saitama. Vê que é um bebê sem marca e que o Saitama, seja lá quem eram os pais dele, abandonaram ele por causa disso. E vê que o bebê era como ele. E o bebê gostou muito do seu novo vovô. E aquela foi a primeira vez que o vovô sentiu que servia para alguma coisa desde que tinha nascido. E jurou que iria criar e proteger ele como se fosse seu filho. E manda Mesh fugir, enquanto Voldemort mete as bicudas nele. Mas o Protagas não vai deixar isso barato. E já arrebenta a porta dando um soco voadora direto na cara do policial Pinóquio. Tá o pai, tá o filho. E se essa música épica tocando, não fugiu. Mas Mesh responde que porque eles são família. E é a única que ele tem. E diz que vai mandar geral pro inferno. Mano, já vi que a história vai acabar com esse protagonista destruindo o mundo. Voldemort Paraguai subestima ele dizendo como um fracote sem magia vai derrotar a magia. O Bebunço diz que ele era um guarda do gabinete de magia e que ele não tem chance. O maluco é brabo, se liga na animação dele nível One Punch Man primeira temporada. Ele vai usar a bruxaria pra matar dragão. Sai do meio, bicho, que ele explode a casa do velho todinha. Só que não, o mestre deu um tapa que pode destruir a floresta toda. Só que não, um tapinha de novo e já era. Ele vai usando de novo e de novo o Bashira de Blue Lock, dando uns dribles muito doido. Aí ele pega a varinha do pote, isso o tornaria reconhecido por Deus, e a sociedade o aceitaria. Enquanto Voldemort, ganancioso, só quer saber de grana e dos privilégios que isso vai trazer a ele. E diz que se não aceitar, eles vão perseguir eles o resto da vida. E se ele fizer, a nação toda vai fazer também. Diz que o Protagas pode se virar, é musculosão. Mas e o velhote? Será que aguenta? Então a chantagem é basicamente essa. Isso é GTA. Eles são a polícia e tu vai zoar, bagunçar e correr pra caramba. Mas uma hora eles vão te pegar. O Protagas é o player 1, que aguenta tudo. Mas o velhote é o player 2. Aquele seu amigo que sempre morre pro policial rapidinho, estragando a grande fuga. A escolha é dele. E ele aceita, pois quer viver em paz com seu vovô. O deixando felizão, mas preocupado. O episódio acaba com ele indo em direção a Hogwarts do Paraguai. E que se o... Começa com o narrador do anime explicando que essa é a prestigiosa escola, que com toda essa narrador de verdade e profissa pra caramba. Eu sou só o narrador dos Paraguai. E o narrador fala que só os magos mais poderosos podem participar do exame de admissão. E no meio deles está o Mesh com cara de Chaves. E a abertura toca. E mano, se liga no detalhe que ninguém reparou. Se você reparou, comenta aí embaixo. O começo da abertura mudou um pouco no episódio 2, que agora começa com o vovô e o Voldemort fazendo dancinha e papel de besta. Que é exatamente isso que eles vão fazer nesse episódio inteiro. Pagar de palhaços. Falando neles, você me pergunta, TJG, por que o Mesh fez um contrato com o cara que ele pode quebrar na porrada quando quiser? Por que, meu amigo? Pra ter plot, pra ter história. Só segue o roteiro, senão o Mesh acaba com o anime todo. Que eu tô apostando que vai ser como esse anime vai acabar, já que no final do primeiro episódio, o Mesh diz que vai dar uma surra no... Em cima tem esse malucão, coordenador do exame, Claude Lucy. Vamos chamá-lo de Severo Snape, e você já sabe, Severo Snape do Paraguai. Ele tá todo se achando, vendo que só tem aluno top de família rica. Até que ele vai ouvindo uns sons estranhos. E ele deve estar cego, porque anda vendo uns malucão malhando no meio de uma escola de magia. E quando olha de novo, lá estava o Protagas, sentado em sua cadeira imaginária, lendo o livro de musculação. Tô dizendo que esse Mesh é parente do Chaves, cara, e ninguém acredita. E que geral, todo mundo, errou na descrição desse anime. Que não é só uma mistura de One Punch Man, Harry Potter e Black Clover. Ele é tudo isso com uma pitada de Chaves. Então o Snape vê dois palhaços brincando de 007, que é o Voldemort e o vovô Dumbledore. Ambos do Paraguai trabalhando juntos. Estão ali só na maciota para ver se o Mesh tá saindo bem na sua missão. E o polícia foi quem fez essa marca falsa no rosto desse anime. O polícia rapou a cara do Mesh com tinta. O Mesh não pode tomar banho? Ou a verdade será revelada pra geral? O Protagas vai passar o anime inteiro sem tomar banho? Mano, são muitos mistérios. E o Severo Snape já chega se amostrando dando um show de fogo verde. E geral fica babando por ele. E ele adorando, me venerem seus gados. Menos o Mesh, que diz que deve ter dado o maior calorzão dentro desse fogo. E ele usa as macumba da braba pra fazer as cadeiras e a mesa pros alunos sentar, cair tudo do céu. E geral vira gado dele de novo. Menos o Mesh, que fala, pra que essa marra toda? Deixava logo pronta a desgraça dessa sala de aula. O mano tá putaço com ele, mas de boas, porque ele sabe que o Mesh nunca vai passar. Afinal, essa prova é o maior clickbait da história. As letras ficam se mexendo pra todo lado, por causa de uma macumba das braba. E só quem pode usar magia vai poder benzer essa macumba. Ou seja, ferrou para o Protagas. Acabou o anime. Só que não, mesmo o vovô já desistiu dele e o polícia se arrependeu medo. E é o primeiro a entregar a prova. E aí que vem o furo de roteiro. No episódio anterior, o Mesh era um jumento, que não sabia nem abrir a porta. E nesse, o cara vira um gênio, que acerta todas as questões da prova. Mas é um anime de comédia, então a gente vai deixar passar. Na prova de Vigardio Leviosa, o Mesh malandrão usa um truque de mágica com a mão, pra levitar a pedra. Ele é tão apelão que consegue correr sobre as águas. Com ele superando todas as provas, o Severo tá putaço e invoca uma carta virada
olhada pra baixo, o labirinto de Yu-Gi-Oh, que tá cheio de cartas armadilhas para pegar os alunos. Quem achar a saída em 30 minutos vai ser aprovado. Se sair vivo dessa, né? O mestre tá de boas, mas chega uma garota loira mó kawaii que parece que caiu do céu. O nome dela é Lemon Irvine. Eu adoraria chamá-la de Lemon, ou Limão, ou Limoa, mas acho que Gina do Paraguai vai combinar mais. Mais pra frente vocês vão saber por quê. O mestre tá meio desconfiado. Eu sabia que ele não gostava de mulher, nem de homem, e quer saber por que ela quer ir com ele. Ela disse que é pra eles se ajudarem, assim fica mais fácil. Ele aceita com cara de desconfiado. No caminho, ela vai caindo em todas as armadilhas e nos monstros de RPG japonês antigão e implorando a ajuda dele. E o mestre manda ela catar coquinho, não dizendo nenhum A. Do nada, ela usa a magia FBI bateu na sua porta, prendendo o mestre com algumas algemas, e revela ser uma traidora que está ali para não permitir que o mestre saia do labirinto. Pede desculpas, mas tem seus motivos. Mestre não tá nem aí, ele tem os dele também, e quebra fácil as algemas, e sai correndo igual vocês já sabem, do Paraguai. Esse anime tem de tudo, e se ela ama de motos, qual é o nome? Ela não sabe ajuda, mas desistiu. Aceita sua punição por ter enganado o cabeça de cogumelo. Rápido, o Severo do Paraguai tá todo felizão, já que o mestre nunca chegará a tempo, e foi ele quem mandou a Gina paraguaiana atrasar o mestre. De repente o monstro, a lenda viva, vem quebrando todos os muros do labirinto na porrada, até chegar na saída. E tem um Dumbledore verdadeiro olhando tudo pela janela, e geral ficou contra o mestre, mandando ele sair fora da escola. E ele fica mó na bad com carinha de cachorro lambido. Infelizmente sua carinha sad boy só funciona com o vovô. A Gina do Paraguai fica do lado dele, e revela que foi o Snape paraguaiano que mandou ela atrapalhar o mestre. Ele se aproveitou que ela era de uma família pobre igual o tio JG, e aprovaria ela entrar na escola se fizesse isso. Mesmo assim o mestre a salvou, e pediu ela em casamento. Peraí, como é que é? Pera, como é a história? Vai ter um casamento nesse anime? Eu sabia que ia me surpreender. Amo romances em qualquer história. Aí o mestre, como é a história doida? Foi no labirinto, onde o mestre queria carregá-la se estivesse machucada. Lá ela disse que é meio pesada, e o mestre fala de boas, eu carrego qualquer peso. E pronto, ela se apaixonou, e ainda levou isso como um pedido de casamento. Sim, ela é doida. Ash Potter e Gina paraguaiana. Aí o Severo Snape dos Paraguai revela ser o vilãozão. Quem manda nessa bagaça sou eu e eu reprovo quem eu quiser. Pobretona e palhação musculoso estão fora, e se não gostarem podem cair dentro. Eu sou o rei da cocada preta. E aí o mestre faz a coisa mais inesperada da história dos filmes de Harry Potter original. Ele quebra a varinha do cara, deixando eles sem poder usar magia. E é isso, acabou. Ele venceu. Nesse momento, o Dumbledore verdadeiro aparece. Ele é o diretor da escola e vai comandar toda a resposta. E o que ele faria se o Exódia fosse mais fortão do que ele naquela hora? Ou se não pudesse quebrar os muros? Ou se perdesse o tempo da prova salvando a garota? Ele diz que não pensou direito nisso, mas ia dar um jeito, seja lá como. O diretor então desafia o mestre, dizendo que ele precisa conhecer melhor como funciona esse mundo, já que nesse mundo tem muitas pessoas mais poderosas do que ele. E o que ele fará diante disso aqui? E ele ativa uma magia das brabas com um boneco de voodoo, dizendo que ele é uma dessas pessoas, e é muito mais forte do que mexe. Essa magia poderosa pega a alma da pessoa mais importante para o alvo e a transfere para o boneco, ou seja, pegou a alma do vovô dele. E se o boneco for apunhalado com a alma dentro, essa pessoa morre. Mesh dá um socão no ferro na mesma hora, mas só deixa sua mão sangrando, e não o afeta em nada. O diretor fica se achando, e pergunta com urgência que ele tirou, sei lá, daquele canto. Mesh percebeu que é uma magia poderosa, ou seja, o diretor está usando muita mana, ou sei lá o que, para manter ela ativada. Ou seja, é uma batalha de resistência. Ele não poderá manter isso para sempre. O diretor então desfaz a magia, e diz que fez tantas questões porque o poder pode ser usado para o bem e para o mal, mas salvar os fracos pede desculpas, isso foi só um teste. Mas Mesh diz que sobre a pergunta do diretor, se ele fosse ficar no seu caminho, Mesh lhe deixaria só o pó, com uma boa surra. Geral achou absurdo, mas o diretor gostou, e dá as boas-vindas a Mesh para a escola de magia e bruxaria do corpo. Já ali eles chamam de Optius, e o Mesh acaba quebrando o negócio, dizendo, ô professora, já abriu aqui, deixando a mulher puta da vida. Ela diz os negócios de Deus dará pro Mesh, mas Mesh diz que Deus está morto. Assume chamar esse cara de, vocês já sabem, Rony do Paraguai. Tem um cara dando um sorriso maligno de anime, assistindo a treta de longe. O Rony, já que ele nunca vai passar de ano nessa escola. Ele se apresenta como Finn Ames. Não, mano, você é o Rony paraguaiano agora. E cala a boca. Enquanto conversa, o Rony vê que o Mesh é de boas. Só que não, o cara é doido. Ele deu nome pros seus músculos. O mamilo esquerdo se chama Kevin e o direito se chama Mike. O cara tem bom gosto para nomes, tem que admitir. Mesh pergunta como ele pode virar um visionário divino nessa escola. E o Rony vai dando uma explicação bem complexa estilo RPG japonês, que deixa o Mesh com dor de cabeça, afinal o cara ficou burro novamente. Mas ele achou o Rony um cara legal, e oferece os bolinhos de creme pra ele, que o Mesh tirou do... nem me pergunte. E falei, essa é Hogwarts dos animes e acabou. Mas não acabou o episódio ainda. Nesse encerramento, como é que eu não vi que a Gina paraguaiana dorme com um bonequinho do Mesh?
Mano, quem não queria uma waifu dessa? Só o Protagas mesmo. Além dela ficar se agarrando, declararei esse o pior anime da história. Talvez. Tudo começa com o narrador verdadeiro, eu sou do Paraguai, até o cara tá furioso com o Mesho e com o criador desse anime, de onde ele tirou a ideia de colocar esse mané comendo bolinho de creme em uma escola de magia, sem ele saber usar o bagulhetes da magia. Enfim, a gente já começou bem. O Mesh pede para o Rony do Paraguai, uma vassoura para a aula de amanhã, já que ele confundiu um pedaço de pau com a sua vassoura. Já na aula, a professora Minerva Paraguaiana, que é tão irrelevante e figurante que o anime nem deu um nome para ela, ou eu que sou burro mesmo e não prestei atenção. Bem, ela começa a ensinar: meus queridos alunos, comecem a imitar os filmes de Harry Potter para suas vassourinhas, sim, elas são vivas, e digam voe, ela vai voar direto para suas mãos. Se chama Mahou, mágica, isso mesmo, não tem explicação lógica por trás disso. Afinal, isso aqui não é Dr. Stone, entenderam? É, o protagonista entendeu, só que ele não consegue fazer nada e fica ali dizendo voe igual um bocó. Aí chega um aluno figurante pra tirar onda dele. Aí o mestre faz isso. Tá tirando, bicho? E mete uma patada de cavalo no chão com tanta força que a vassoura voa pra mão dele. E ele diz: e aí, se ligou? Ela voou agora. O figurante diz que é uma trapaça, mas o mestre tá tipo eu, nem dá bola. Ama esse protagonista. Com raiva, o figurante quer competir com o mestre. Quem ganhar a corrida vai ter que fazer tudo que o outro mandar nessa escola durante todos os próximos anos. O mestre aceita de boas. O cara voa nessa escola há 3 anos e diz que vai acabar com ele. Mano, há quantos anos esse cara tá na escola? Isso nunca acaba, não é? É igual a escola do Brasil, só pode. Assim que a Minerva dá a largada, o mestre quebrou o recorde mundial ganhando a corrida em 1 segundo. Ninguém viu nada, somente o Rony, seu melhor amigo. O cara do sorrisão maligno do episódio anterior tá de olho também. Só na maciota. O mestre tinha arremessado a vassoura na força máxima, deu um pulo e caiu em cima dela no ar, dando a impressão que ele tinha voado. Tudo isso aconteceu em 1 segundo. Mano, o cara é um semideus dos músculos, só pode. Mesh ficou com dó do figurante e disse que ele não precisa obedecer ele pro resto da vida. Mas logo ele tem a boca costurada por ele. Nosso primeiro vilãozão, que nós chamamos de Malfoy do Paraguai. Até parece com ele, literalmente, mano. Todo mundo tá com medo do cara, mas ele quer ser amigão do Mesh. Ele se apresenta como Lloyd Ocavio. E eu digo, fica quieto, mano, tu é o Malfoy paraguaiano agora. O Mesh, no maior estilo Chaves, já confunde o nome dele com Repolho. Ou sei lá, piada japonesa. Nessa, o cara ficou meio putaço e diz: volta aqui depois da aula, meu bode. Bode. Foi mal, brode. Eu vou estar te esperando, tá ligado? Atrás da escola, o Malfoy dá uma surra, só no morro mesmo, naquele figurante. O cara tá fazendo cosplay de Mesh agora. Mesh pergunta pro Rony por que todo mundo tem medo daquele cara. Ele é filho de um oficial de rank alto do Gabinete da Magia. E pergunta: é claro que você sabe, né, Mesh? Que o Gabinete da Magia é um órgão de poder absoluto nesse mundo. E o Mesh fica tipo: isso aí mesmo, velho. Tô ligado, eu já sabia. Enfim, quem se opor ao Malfoy será expulso, além dele ter uma forte relação com o vice-diretor. Não pergunte que tipo de relação, viu? Depois das aulas, o mestre se vestiu de cozinheiro e foi fazer bolinha de creme na cozinha sem permissão. Mano, esse bolinho dá muita vontade de comer uns cupcakes da padaria. E ele ficou viajando na maionese e pensou: tô esquecendo alguma coisa. Ah, besteira, deixa pra lá. E o Malfoy tá puto da vida porque levou um bolo do mestre e ficou esperando com cara de bocó no sol quente. Já no dia seguinte, alguém amassou o livro do mestre. Aí chega o Malfoy perguntando cadê ele ontem. E o mestre: ah, foi mouse. Bolinho de creme era mais importante, beleza? Mano, esse protagonista sabe como tirar alguém do sério, hein? Mudando de assunto, o Malfoy diz que é amigo do vice-diretor e tem uns contatinhos que podem fazer ele virar um visionário divino, mas só se ele fizer tudo o que ele pedir. E o mestre aceita, então ele começa a fazer o mestre de escravo, primeiro como jumento carregador de coisas. E o mestre: belê. Ô, limpa meus sapatos aí, ô Cinderela. Belê. Compra bebida, belê. Faz massagem, belê. E assim continua. Mesmo assim, todo dia alguém amassa o seu livro. Aí ele diz: qual é, Rony? Deixa eu ver o teu livro aí. E o Rony, todo desconfiado, diz: foi mal aí, mano, não vai dar não. Mestre já chega botando a cadeira ali. Ô, véi, valeu, quebrou o galho aqui pra mim. Mas não, eu recusei. Valeu demais, mano. Pega esse bolinho aqui pra agradecer por ontem, por ter emprestado a tua vara. Digo, a vassoura, velho. Valeu, mano. Ter conhecido um amigão como você foi a melhor coisa dessa escola até agora. E o Rony fica todo surpreso. Voltando à situação do Malfoy, o mestre fala como ele é um cara bacana e agradece pela ajuda. De nada, porque ele não fez nada até agora, literalmente. E derrama seu copo de água bem na frente do mestre e fala: oh, foi mal aí, eu deixei cair. Limpa pra mim, fechou? É nóis. O mestre tá de boas e limpou com tanta força que deixou o chão brilhando. Logo nos é revelado que foi o Rony que andou amassando o livro do mestre esse tempo todo, amando do Malfoy, que agora pede que ele queime as suas roupas. Mas ele diz que não vai fazer isso. Malfoy usa sua magia super vilãozona de cordinhas rosas pra fazer ele abaixar a cabeça com toda a força no chão e
pedir desculpas pelo que ele fez, Mesh se depara com a situação e geral diz: Mexican já. E o Mesh pergunta se o Rony está bem. Ele diz que sim, mas enquanto chora revela que foi ele que amassou seu livro todos os dias. O Malfoy mandou, então ele ficou com medo, mas quando o Mesh havia dito que ele era um cara legal e o seu melhor amigo, ele resolveu acabar com isso e pedir perdão. Malfoy disse: que otário. E aí, Mesh, quer jantar comigo e o vice-diretor hoje? Deixa esse trapo aí jogado. Eu vou te apresentar ele e você nunca mais terá uma chance como essa. Mas ele vai igual um B10 e já pega ele pelos cabelos e taca sua testa no chão com toda a força, até rachando o cimento, dizendo: é isso aí, meu brother. Abaixa essa cabeça no chão pra pedir desculpa, tá ligado? E o Rony: mano, você vai ser expulso, tá doidão? E o Mesh: expulso? De boas. Aí ele: peraí, a música épica para de tocar. Vixe, deu ruim. E provavelmente o anime vai acabar. Aí aparece o vice-diretor Pharma, coleguinha do Malfoy. É isso aí, meu caro aluno. Lascou pra você. Agora você vai de Vasco e o teu anime vai acabar com certeza. Eu ouvi tudo, meu caro aluno. Mesh pensa que como ele ouviu tudo, vai ser de boas. Só que não. Por causa dos status sociais deles serem diferentes, o Mesh vai se lascar e o Malfoy vai ficar de boas nessa. Mesh não gosta do papo e já mete uma joelhada no meio da cara do ex-diretor. Mano, Mesh realizando o teu sonho na escola. Esse protagonista é brabo demais. Zoeira, galera. Respeitem a escola aí, fechou? Tio JG, paz e amor. O Mesh pensou: ah, você é expulso mesmo? O que é um peido pra quem já tá cagado? Logo ele tenta usar magia, mas Mesh taca a terra na cara dele. Aproveitou pra cavar um buraco no chão da escola e enterrar o ex-diretor dentro. Mano, esse doido é muito doente. Pior que o tio JG no tempo da escola. Então Mesh vai parar na diretoria. E o Dumbledore verdadeiro já pergunta: tu sabe por que tu tá aqui, né, meu truta? E ele: por usar a cozinha sem permissão pra fazer bolinho cremoso, eu tô ligado. Quer um pedaço? Quero não, seu digo, meu querido aluno. Não se finja de bobo, tu sabe muito bem por quê. E já chegou essa carta do gabinete da magia pedindo pra te expulsar. São eles que dominam nossa nação. E os pilares desse gabinete são os visionários divinos. E o Malfoy é filho de um desses visionários. Ou seja, meu sobrinho, digo meu filho, digo meu querido aluno, você fez algo imperdoável, meu boy. Mesmo assim, o diretor bate na mesa e diz: manda esses caras tomar coquinho, vou queimar esse bagulho aqui. Tu tá certo, macho. Digo, Mesh, a gente precisa dar uma boa surra nessas pessoas. E você, meu boy, é uma pessoa de bom coração escolhida para fazer isso. O Dumbledore diz que virou diretor aqui porque não gosta da direção que o mundo está indo, comandado por pessoas egoístas com poder e influência. E pessoas como o Mesh, que sacrificam tudo isso por uma causa maior, são joias raras nos dias de hoje. E que os visionários divinos deveriam ser todos assim. Pessoas que consideram os outros antes de considerarem a si mesmos. Por isso o diretor está do lado dele e diz que ele deve se tornar um visionário divino. Mesh diz que nem precisa falar, esse é o objetivo dele desde o começo. Logo o diretor começa a explicar tudo que ele precisa fazer para se tornar um, mas o Mesh acaba tendo um pilipaque com tanta informação. Tô dizendo que esse anime mistura Chaves com Harry Potter, mas ninguém acredita. O diretor diz que vai dar um jeito no vice-diretor e o gabinete de magia está contando com ele. Quando o Mesh se retira, o diretor diz que tem um problema que ele vai ter que encarar mais cedo ou mais tarde. Já no dia seguinte, um malucão aparece do nada pedindo para duelar com o Mesh. Mano, no estilo Yu-Gi-Oh! Só pode. Seu nome é Tom Knowles. Nós o chamamos de irmão perdido do Maitogai. E todas as negas da escola caem em cima dele e fazem bullying com o cabelo do Mesh, chamando de cogumelo, cabeça de tatu. Mano, cabeça de tatu é tenso. O duelo não é de Yu-Gi-Oh! E é o esporte mais praticado neste mundo bruxo. Quando eu ouvi essas palavras, mano, eu já tinha imaginado. O Mesh não queria participar, mas finalmente achou um cara no seu nível. O Tom ignora os outros mais do que ele e diz: conto com você amanhã, meu mano, é nóis. E no dia seguinte, sim, o esporte é quadribol. Literalmente isso, porque nem o nome eles falam. Então é quadribol paraguaiano e acabou. Foi mal aí se eu for burro e não tiver prestado atenção, meu mano. E a Limon apareceu na plateia. É pra glorificar de pé, irmãos. Todo episódio devia ser focado na Limon e no Mesh. Eu assistiria um anime de romance só dos dois se precisasse. A gente vê um cabelinho verdinho voando, e geral percebe que o Mesh não sai do canto. Tá lá igual um bocó, e geral voando. A plateia taca lixo nele. E ele tá tipo: vovô, me ajuda, eu quero ir pra casa. E o narrador verdadeiro fala: se você sair, nunca vai se tornar um visionário divino, meu mano. Mesh, se você quer viver em paz com seu vovô, voa, meu filho, voa. E de repente, galera, o episódio acabou por hoje. Agora é só semana que vem. Mas se vocês quiserem o mais rápido possível a parte 3, meta de 50 likes nesse vídeo. Novamente conto com teu apoio se inscrevendo neste canal para receber de graça mais conteúdos como este. Além de apoiar a gente para chegarmos aos 10k de inscritos. E se liga nesse vídeo incrível que eu tô deixando aí sobre um anime onde um cara do mundo de fantasia reencarnou no mundo real, mas com todos os seus poderes. É isso aí, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Tio JG ficando por aqui. Bom anime pra vocês.